Aleluia, já está abençoado. Quero convidar para vir aqui no altar pastor Fabiano. Glória a Deus pela vida do pastor Fabiano. Por favor, venha para cá. Você pode aplaudir o Senhor Jesus pela vida dele? Glória a Deus. Tem sido canal de bênção nesta congregação. Há alguns dias que não o vejo, por causa da situação das pandemias, né, pastor Fabiano? Mas está aqui conosco. Que Deus possa te usar poderosamente nessa noite e fique à vontade. Amém? Vamos apresentar a vida do pastor Fabiano. Senhor, meu Deus, meu Pai, usa teu servo com poder e autoridade. Assim oramos no nome de Jesus e todos dizem, fique à vontade, pastor. Amém. Amém. Glória a Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Que maravilha. Que honra poder estar aqui neste domingo com os irmãos e ministrar a palavra de Deus. Quero trazer um abraço ao pastor Domingos, pastora Sônia, que nos abençoaram para estar aqui nesta noite com os irmãos e poder ministrar a poderosa palavra de Deus. Trago um abraço também da minha esposa, da Maria Luísa, e nós temos vivido um tempo muito abençoado, porque temos buscado o Senhor em todo o tempo. Meus irmãos, estava vendo o pastor falando aqui sobre etapas, sobre ciclos, né? Amanhã começa uma nova etapa, vai começar um novo ciclo. E é isso que eu quero falar com você, neste dia, nesta hora, nesse momento. Gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia, a Palavra de Deus, você que trouxe o seu caderno de anotação, comece a anotar, porque você vai retrabalhar essa vida, você vai precisar retrabalhar essa vida na sua vida, essa palavra na sua vida, não só durante essa semana, mas durante toda a sua vida. Quando Deus falou comigo nesta palavra, eu tive que remodelar a minha vida e começar a entender as etapas e entender os ciclos de Deus em cada área da minha vida, de como eles estavam acontecendo e como eu deveria lidar com cada etapa, com cada ciclo que Deus apresentava na minha vida. Eu quero ler aqui o Salmo de número 90, a partir do versículo 10. Salmos 90, versículo 10. Diz assim o texto, vou ler aqui na minha versão: os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Versículo 12 diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Repita comigo esse último versículo, diga assim: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Aleluia. Meus irmãos, tem coisas que a gente ouve na nossa vida que marcam a nossa vida, marcam a nossa história. Espero que essa palavra seja um marco na sua vida, na vida da sua família, na sua casa e em tudo o que você faz. O ano de 2021 já começou. Janeiro já passou, fevereiro, março, abril, maio está chegando aí. Tá? E é muito importante você saber aquilo que está determinado e quais ciclos Deus tem para a sua vida. Quem gostaria de saber o que Deus tem para a sua vida nesse ano de 2021? Quem gostaria de saber? Todos nós gostaríamos de saber. Todos nós. Quando você começa a entender que Deus trabalha através de ciclos, você vai começar a compreender muitas coisas que talvez você não compreenda hoje. Por exemplo, a sua família, suas finanças, seus negócios, seus relacionamentos, seja quais forem eles. Então é muito importante você entender que Deus, desde o começo, sempre trabalhou em etapas, sempre trabalhou em ciclos.
E você precisa entender que hoje não é diferente. Deus também continua fazendo dessa forma. Então, esse versículo número 12 aqui, diz que nós precisamos entender, nós precisamos discernir épocas, tempos e estações na nossa vida. É preciso você estar ligado naquilo que Deus está acontecendo. E veja que o pastor de vocês está ligado, ele disse, amanhã começa uma nova etapa. Porque ele sabe a forma que Deus trabalha. Então você precisa abrir o seu coração e ver nessa noite na palavra mais do que a letra, mas você precisa entender o Espírito de Deus. Aquilo que Deus está querendo ensinar para você neste dia, nesta hora. A criação foi feita por Deus por ciclos de 7. Diga comigo, ciclos de 7. Então o Senhor criou o mundo em 5 dias, no 6º Ele criou o homem, e no 7º a palavra de Deus diz que Ele descansou, sendo que o 8º ciclo, o 8º dia é o início de um 2º ciclo. É o início do 2º ciclo. Então, também existe na palavra, lá em Levítico capítulo 25, versículo 8 e 9, fala sobre o ano do jubileu, fala sobre o tempo do jubileu, diz assim: contarás 7 semanas e 7 anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos, aleluia. Então, no mês 7º aos 10 do mês, farás passar a trombeta vibrante, no dia da expiação, fareis passar a trombeta por toda a vossa terra, aleluia. Então, quando chegava o ano do jubileu, a trombeta era tocada para que houvesse o aviso para todos. Chegou o ano do jubileu. Então, eram 7 ciclos de 7 anos que somados davam 49 anos. Então, 50 anos era o ano do jubileu. E no ano do jubileu acontecia algumas coisas interessantes, importantes para você saber. Por exemplo, você sabia que no ano do jubileu a casa hipotecada daquela pessoa acabava retornando para ela, se ela perdesse aquela casa era retornada para aquela pessoa. O escravo naquela época, quando se completava o ano do jubileu, ele era livre. Ele saía, ele estava livre. Dívidas também naquela época eram quitadas para que não houvesse pobreza. E eu não sei se você reparou, mas assim continua funcionando até hoje. Por exemplo, dívidas, geralmente quando a pessoa está lá devendo, né, e passa os 5 anos lá, né, ele está devendo, já ouviu essa expressão? Aí diz assim, a dívida estava lá, mas a dívida caducou. Então, depois de 5 anos, a dívida caduca. Por que se é feito esse tipo de lei? Para que não haja uma pobreza extrema no mundo. Mas nós não somos daqueles que caducam dívida por aí, amém? Nós somos daqueles que pagam as nossas dívidas, as nossas contas da forma correta. Mas estou explicando para você como funcionava naquele ano do jubileu. E como saber exatamente, pastor, em que ano eu estou, e o que é que Deus espera de você nesse ano. Então eu quero explanar essa palavra para que você identifique em qual ano você está, em qual ciclo você está, e o que é que Deus quer de você em cada um desses ciclos. Isso é muito importante, porque a palavra de Jeremias capítulo 31, versículo 21 diz assim: coloque marcos na sua vida. Coloque marcos na sua vida. Eu sempre digo, todo homem, toda mulher de Deus, eles são homens e mulheres de marcos. Por exemplo, o seu novo nascimento, o dia que você entregou a vida para Jesus, não foi algo maravilhoso? É um marco na sua vida, você começa a contar essa data. Foi dia 19 de abril, agora dia 19 de abril, contou-se 20 anos que eu entreguei a minha vida para Jesus, aleluia! Então não tem como algo de Deus acontecer na sua vida e você não colocar um marco. Isso está marcado na sua vida para sempre. Então homens e mulheres de Deus são assim. Por exemplo, a data do seu casamento. Lembra do dia do seu casamento? Ei, glória a Deus, não é bom demais?
Muito bom, fiquei me lembrando, vendo essa mensagem, escrevendo essa mensagem, estava me lembrando do dia do meu casamento, os amigos, os irmãos na festa, aquela celebração maravilhosa. Então aquele dia fica marcado. Então todos 5 de maio, eu e minha esposa comemoramos aniversário de casamento, não tem como não lembrar. Alguns esquecem, mas se esquecer já viu, né? Não tem como esquecer, é um marco na sua vida. Por exemplo, você lembra de quando você encontrou o seu primeiro emprego? Que assinaram a sua carteira pela primeira vez, você ficou muito feliz, foi contar para sua mãe, para o seu pai, para todos. E quando nasceu o seu primeiro filho? Ah, que alegria, irmãos! É um marco, quando nasce um filho na vida de um casal, a vida do casal muda completamente. Amém, irmãos? Muda completamente e para melhor, viu, irmãos? E para melhor, porque a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor, aleluia! Bendito seja o Senhor. Então, os marcos vão fazendo parte da sua vida. Por exemplo, quando você compra uma casa, que delícia, né, irmãos, entrar numa casa novinha, que Deus proporcionou para que você pudesse comprar. Mas também muitas coisas acontecem quando, por exemplo, você perde um ente querido e aquilo fica marcado no seu coração. Então naquela data não tem como você não lembrar daquela pessoa. Ainda que ela já se foi, ainda que ela está saudosa, ainda que ela está no Senhor, você acaba se lembrando daquela pessoa. Por quê? Porque são marcos na nossa vida. São marcos na nossa vida, são datas importantes. Mas o mais importante que eu quero que você aprenda aqui nesse dia é não só contar o marco, mas é você saber em que ciclo você está e o que é que você vai fazer nele. Então anota aí, o primeiro ano é o ano do aprendizado, o primeiro ciclo que Deus trabalha na vida de uma pessoa, em todas as áreas da vida dela, é o ano do aprendizado, seja na sua escola, na sua vida escolar, na sua vida profissional, seja no seu casamento, seja nas suas finanças. Então você precisa entender que o primeiro ano na vida de uma pessoa é o ano do aprendizado. E esse é um tempo mais difícil, porque é um tempo onde você está lidando com as primeiras experiências, novas adaptações. Por exemplo, quando um filho nasce, você não sabe muita coisa sobre ser pai, você pega aquela criança no colo, e agora o que é que você tem que fazer? Você tem que começar a ler livros sobre o assunto, como ser o melhor pai do mundo, como ser a melhor mãe para essa criança. Você precisa ler, você precisa aprender sobre o assunto. Se tiver uma palestra, se tiver um seminário na igreja, né, para pais e filhos, você precisa participar. Por quê? Porque é o ano do aprendizado. Quando minha filha nasceu, eu não sabia tudo sobre ser pai, eu fui buscando, já há alguns anos antes, eu já estava aprendendo, mas quando ela nasceu, foi um marco, e eu precisei aprender tudo de como era ser um bom pai. Então é um ano do aprendizado. Então muitas vezes nós vamos experimentar essas experiências na nossa vida. Então em cada área é assim que funciona. Em cada área na vida da pessoa, ela precisa aprender como fazer e como agir. Por exemplo, você casou-se, foi para a lua de mel lá, ficou uma semana no Sesc Pantanal, coisa boa, não é? Mas aí você sai de lá, vão vir circunstâncias diferentes, você vai ter muito mais dias, e vão acontecer coisas difíceis, e você vai precisar aprender como lidar com essa circunstância. Então você precisa aprender sobre casamento. Você precisa ler a palavra e aprender sobre casamento. Você precisa conversar com seus pastores. Conversar com quem já avançou um pouco, já está lá com boda de prata ou boda de ouro, né? 50 anos de casamento, começa a fazer algumas perguntas sobre casamento. Mas as pessoas hoje em dia, elas estão ocupadas demais, elas são orgulhosas demais para aprender. Mas sabe, o primeiro ano na vida de alguém é o ano do aprendizado. Não tem como você chegar em outro ciclo se você não aprender primeiro. Não tem jeito, você precisa aprender. Você sabia que o Brasil é o país que mais inicia negócios e um dos que tem empresas que mais fecham no primeiro ano?
Os empresários abrem empresa no primeiro ano e eles não dão continuidade, eles acham que tudo vai acontecer no primeiro ano, que lucros virão e que ele vai continuar, vai multiplicar aquilo, e que no primeiro ano ele nem vai precisar mais trabalhar, ele já vai contratar empregados, e ele já vai empregar pessoas, e ele nem vai precisar colocar a mão na massa. Muitas vezes não é assim que acontece, porque o primeiro ano é o ano do aprendizado, por isso muitas empresas fecham. Então nós precisamos entender, por exemplo, os jovens quando entram na faculdade, né? Você entra na faculdade, o que é que acontece lá? O professor passa a matéria, dá uma centena de livros para você ler, e você tem que se virar com aquilo. Mas e como que era no prezinho? Quando você ia no prezinho, você lembra? Quando você era no prezinho, você fazia tarefa, aí o professor vinha e corrigia a sua tarefa, falava o que estava certo, o que estava errado. Agora na faculdade não. Se vira, pega a matéria aí, você que tem que estudar, você que tem que fazer a prova, você que tem que fazer tudo. Sabe por quê? É ano de aprendizado. Então quando você chega, você leva aquele impacto, mas tem alguma que está diferente das outras matérias, dos outros ensinos que eu estudei. Por quê? Porque é um ano do aprendizado. Então você precisa entender que o primeiro ano é o ano de estabelecer bases, de estabelecer fundamentos na sua vida. Então é um ano de ganhar experiência, é um ciclo onde você precisa ser humilde para aprender. Você precisa ser humilde para aprender e dizer para Deus: Senhor, eu quero aprender. Você precisa dizer, quando alguém perguntar para você assim, você sabe disso? E você precisa ser humilde o suficiente e dizer: não, eu não sei, mas eu quero aprender. Irmãos, pensa numa frase que eu dizia sempre quando eu entrava num novo emprego. Você precisa dizer: olha, eu não sei fazer isso, mas eu posso aprender. Tem coisas que você sabe, pela experiência, pelo currículo seu, mas tem coisas que quando você entra numa função, numa empresa, você não sabe fazer. E se a pessoa dizer para você, sim, você sabe fazer, e a pessoa diz que sabe e depois não sabe nada, você vai ser colocado à prova. Então é melhor você dizer: olha, eu não sei, mas eu quero aprender, você pode me ensinar? Então essa é uma das melhores virtudes na vida de um ser humano e na vida cristã. O aprendizado, para você conhecer a Deus, para você ficar íntimo de Deus, você precisa ler a Bíblia. Por quê? Porque é o primeiro ciclo para você entender a Deus, é você aprender a palavra de Deus. Você precisa ler a palavra de Deus, para ser cheio da glória, da presença, para pegar fogo, para ter a sua vida em chamas desse mundo. Você precisa aprender o primeiro ciclo. E o primeiro ciclo qual que é? É o ciclo do aprendizado. Então você precisa aprender sobre Deus, e você vai aprender sobre Deus lendo a palavra dEle. E quando você começa a ler a palavra, você começa a ter experiências poderosas com Deus. É ou não é, irmãos? Experiências poderosas. Esses dias a minha filha gosta muito de balançar na rede, e ela estava balançando na rede de manhã, passaram alguns dias, e ela fica louvando ali, cantando hinos na rede, balançando. Se você deixar, ela passa o dia inteiro. E aí, outro dia ela veio de manhã cedo, eu estava sentado fazendo devocional, e ela falou: pai, eu ouvi a voz de Deus. Disse: minha filha, eu estava balançando na rede. Enquanto eu estava balançando, eu ouvi uma voz, pai, e a voz falou assim: filha. E ela começou a chorar. E sabe o que eu disse para ela? Filha, quando você ouvir a voz do Senhor te chamando de novo, você fala assim: fala, Senhor, porque a tua serva ouve. Aleluia. Eu não ia conseguir dar essa resposta para ela se eu não lesse a Bíblia, se eu não tivesse experiência com Deus. Então, queridos, eu quero dizer algo para você. O primeiro ciclo mais extraordinário na vida de um cristão é o aprendizado. É estar disponível, é ter um coração ensinável para aprender. Para ele entrar na faculdade e aprender tudo que tem na faculdade. E ele sair de lá pegando fogo, incendiado pelo Espírito Santo. Porque tem gente que entra na faculdade lá e ele desvia dos caminhos do Senhor. Não, é para você entrar lá e dar testemunho vivo do Deus vivo e poderoso.
que está na sua vida. Então você precisa ter um coração ensinável. Então diga sempre para o Senhor: Senhor, eu não aprendi isso, mas eu estou aqui disposto a aprender. Aleluia! Então esse é o primeiro ciclo na vida de uma pessoa, quando nasce um filho, quando vai se casar, quando entra num casamento, quando entra na faculdade, ele precisa estar disponível para aprender. Se você não tiver um coração ensinável, saiba de uma coisa: o Senhor vai voltar lá no comecinho para ver se você aprende tudo de novo. E olha, Deus dá graça aos humildes, diz a palavra de Deus, mas os soberbos Deus abate. Então que sejamos encontrados humildes, querendo aprender na presença de Deus, aprender mais de Deus, aquilo que Ele está nos ensinando. O segundo ciclo de como Deus trabalhava na vida do povo dele, continua trabalhando hoje. O segundo ciclo é o ciclo do serviço árduo. É o ano do serviço árduo. Qual que é esse ciclo, pastor? É um tempo de se praticar aquilo que você aprendeu no primeiro ano. Então você aprendeu no casamento, aprendeu sobre filho, aprendeu no serviço novo, aprendeu na faculdade, então é hora de começar a colocar em prática. É tempo de muito trabalho. Nesse ciclo você não vai obter muitos resultados, mas você vai trabalhar muito. Muito. E você não vai conseguir reconhecimento ainda por esse serviço. Por isso muitos desistem no segundo ano, porque eles querem receber o reconhecimento. Ele dizia assim: mas poxa, no primeiro ano eu estava aqui, aprendi tanto, e já estou na metade do segundo ano, e agora, até agora ninguém não deu nenhum reconhecimento, não me deu nenhum elogio. Olha quantas coisas eu cresci no meu casamento, e a minha esposa nem disse assim: olha meu amor, você está indo muito bem, eu estou muito feliz. Calma, ainda é uma etapa de trabalho, de trabalho duro. Então, na faculdade, por exemplo, foi feita uma pesquisa e muitas pessoas desistem no segundo ano. No segundo ano da faculdade, ele leva o impacto daquelas matérias e quando ele entra no segundo ano, ele desiste da faculdade. Então é um ano de muita desistência. Sabe por que acontece a comparação? Nesse tempo aqui, muitas pessoas elas acabam se frustrando, elas começam a se comparar com outras pessoas. O que acontece? Às vezes, por exemplo, ela está lá no Insta, né? Aí ela abre lá no Insta e vê o fulano de férias, lá nas praias do Nordeste, né? Com os pés para cima, louvando e adorando a Deus. E você está no segundo ano do seu serviço, né? E você está na metade ali, você não pode tirar férias, e aí você fica vendo aquela pessoa de férias, comendo peixe frito na praia, tomando banho de mar. Você fala assim: fulano está na praia, eu vou também. Vou comprar uma passagem, semana que vem eu saio. Vou faltar em uma semana de serviço. Quando você chegar, sabe o que vai receber? Vai receber a carta de demissão. Então muitas pessoas, elas até alimentam sentimentos de inferioridade, porque quando elas olham e veem algo acontecendo na vida de alguém, aquela pessoa, olha o carro que aquela pessoa comprou, meu Deus, e eu vou comprar também. E nem pode comprar aquele carro. Mas ele vai lá e compra, só de teimosia. Depois ele se enrola todo, atrasa, paga juros, às vezes até leva o carro embora. Então ele fica comparando os ciclos. O ciclo do irmão do lado não serve para você. Às vezes o irmão está vivendo um tempo de férias, você nem sabe o quanto ele trabalhou. Duro para tirar aquelas férias, para estar na praia, o quanto ele trabalhou para comprar aquele carro que ele dirige hoje. Vai chegar a sua hora, amém? Não é que não vai chegar, mas você precisa entender o ciclo que você está vivendo. Então muitas pessoas às vezes olham a vida de pessoas na internet, ou até mesmo ao vivo aqui, né? Você vê a pessoa e começa a brotar um certo tipo de inveja, as pessoas alimentam. Mas isso não deveria ser feito. Deus está falando com você aqui hoje, com pessoas aqui nesse dia. Você precisa entender os ciclos e como Deus quer trabalhar na sua vida. O primeiro ciclo, quando você entra em uma área na sua vida, Deus quer que você aprenda, mas muitas pessoas não querem aprender. Não querem aprender. O segundo ano é o ano do serviço árduo. Deus está falando para ele: trabalha, vai ajudar o pastor Wander. Olha lá o pastor Wander trabalhando duro, está até vermelho.
trabalhando duro lá, jogando cimento lá, e fala, Deus está falando com você, e você não vem ajudar, é o ano do serviço árduo, é um tempo de serviço árduo, mas a pessoa não quer. E o terceiro ao qual nós estamos, o que eu quero falar agora, é o ano do reconhecimento, aleluia. O terceiro ciclo, que Deus trabalha na vida do seu povo, e trabalha até hoje, é o ano do reconhecimento. Sabe qual é esse ano? Eu chamo ele de um ano de familiaridade. É um ano onde você vai criando uma proximidade maior, é onde você vai adquirindo confiança, seja em qual lugar, qual área da sua vida você estiver. O terceiro ciclo é um ano da confiança, de reconhecimento, aliás. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 15, diz assim: já não vos chamo servos, mas amigos. Olha só, mudou aqui, ó, entrou no novo ciclo. Como que aconteceu isso aqui, pastor? O Senhor fez, após 3 anos, ensinando os discípulos a serem servos, o Senhor começa a chamar eles de amigos, aleluia. Então, demora-se aí um ciclo de 3 anos para você adquirir um reconhecimento, né? É o ano da consolidação, é um ano de intimidade, é um ano de ajuste. O Senhor estava chamando os discípulos não de servos, mas agora de amigos. Levítico capítulo 19, versículo 23, diz assim, ó: quando entrares na terra e plantardes toda sorte de árvore de comer, ser-vos-á vedado o seu fruto, 3 anos vos será vedado, dele não comerás, dele não comerás. Então, no terceiro ano, é um ano do reconhecimento, é um ano do ajuste. Tem uma pesquisa que, até hoje, as multinacionais que se instalam em uma nação, em um país, elas ficam durante 5 anos, e durante esses primeiros 5 anos, elas não podem enviar nenhum tipo de lucro para a filial, porque tudo que é recebido ali é reinvestido no negócio, senão o negócio quebra. É uma regra de ouro, muito preciosa. Então, por exemplo, quando você está na faculdade, você só vai fazer o estágio depois do 3º ano. É ou não é? É assim que funciona. No primeiro não dá, no segundo não dá, mas depois do 3º ano você vai começar a fazer um estágio. Então você precisa entender os ciclos de Deus na sua vida. Então, se você abrir uma empresa e você está no 3º ano, fique atento, reinvista tudo aquilo que Deus tem dado para você. Não comece a gastar desesperadamente, mas reinvista tudo aquilo que Deus tem te dado. Olha, é muito importante que você entenda o ano do reconhecimento. Tinha um rapaz que ele foi trabalhar de frentista em um posto de gasolina. E ele estava um dia na igreja e conversando com o pastor, e o pastor disse para ele: não, mas você tem quantos anos? Eu tenho 22 anos. E você não está trabalhando na sua casa? Não, mas você precisa começar a trabalhar. E o pastor conseguiu um emprego para ele lá de frentista, e ele foi super alegre, super feliz. E aí ele começou a trabalhar ali naquele posto, e quando ele chegou, ele ganhou uma função. A função, além de frentista, ele precisava lavar o banheiro e encher os garrafões. Então foi colocado isso para ele. Aí passou-se alguns meses e aquele pastor voltou lá para ministrar, e ele encontrou aquele irmão e disse: e aí, irmão, como que você está? Como que está o emprego lá? Está tudo bem? Ele falou: pastor, não está tudo bem não, eu já saí. Pensa num lugar que me explorava, ninguém me reconhecia. Todo dia eu tinha que ir lavar o banheiro e encher os garrafões, e ninguém me reconhecia por isso. E aí eu pedi demissão, fiquei lá só alguns meses. Sabe por que aconteceu isso? Porque ele não entendeu que não era o ano do reconhecimento ainda. Ainda não chegou a hora dele ser reconhecido, era o ano do aprendizado. Mas ele não entendeu o ciclo. Se você não entende o ciclo, você perde oportunidades de ouro na sua vida. Você perde empregos que você jamais poderia perder.
Você não cresce no casamento como deveria crescer. Quando você entende que no terceiro ano é o ano do reconhecimento, você começa a investir nesse processo. Então, aquele jovem saiu porque na mente dele ele era explorado. Mas não era isso que estava acontecendo. Estavam tentando ensinar algo para ele. Então, no terceiro ano, é incrível como você não diz assim, olha, é minha igreja. Quando você chega numa igreja, você vai congregando. Quando chega no terceiro ano, ele fala assim, aqui é nossa igreja. Aqui é a Viva Center, não é a minha igreja, é a nossa igreja. Porque ele entendeu agora, então ele reconhece esse processo na vida dele. Então, geralmente dura-se 3 anos para que você possa começar a ser reconhecido. Assim como Jesus fez com os seus discípulos. Então não estranhe se talvez você começou a aprender, se você começou a investir muito, trabalhar muito, mas ninguém está te reconhecendo, sua esposa não está reconhecendo o seu esforço, seu patrão não está reconhecendo o seu esforço, talvez você entrou no ministério e ninguém está reconhecendo o seu esforço. Fique tranquilo, vai chegar o momento certo. Como diziam os antigos, não ponha a carroça na frente dos bois, senão não vai dar certo. Você vai criar expectativas, as expectativas não vão ser respondidas e você mesmo vai se machucar e vai se frustrar com aquela situação. Por isso é muito importante entender os ciclos de Deus. O quarto ciclo de Deus, que Deus trabalhava na vida do seu povo e continua trabalhando até hoje, é o ano da oportunidade. Diga comigo, é o ano, mais forte, diga assim, é o ano da oportunidade. E eu quero dizer para você, quando chegar o 4º ano, seja qual for a área da sua vida, virá portas abertas para você. É um ano de oportunidade, é um ano de produzir muitos frutos em qualquer área. Por exemplo, nós vemos aqui em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 6, fala-se da figueira. Lembra dela? Diz assim, ó, então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor, há 3 anos venho procurando fruto nessa figueira. Há quantos anos, irmãos? 3 anos. E ele disse assim, e não acho. Podes cortá-la, para que esta ainda ocupando inutilmente a terra? O versículo 8 diz assim, ele porém respondeu, Senhor, deixa ainda este ano. Esse ano seria o 4º ano. Então deixe ela ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. E o versículo 9, se vier a dar fruto, bem está, se não, mandarás cortá-la. Aleluia. Então, você jamais pode dizer assim, olha, Deus não abriu portas na minha vida. Deus não deu oportunidades para mim. Deus sempre dá oportunidades. Como deu oportunidade a essa vinha. Eram 3 anos, não estavam produzindo frutos. Mas aquele homem disse, Senhor, deixa mais 1 ano só. No 4º ano, a gente vai ver se ela vai dar fruto ou não. Então, nós precisamos entender que sempre o Senhor vai nos dar uma oportunidade. Oportunidade de quê, pastor? De ministrar, de liderar a sua vida, de liderar um grupo, de liderar as suas emoções, né? De entrar num grupo pequeno, de liderar um casa de paz. Né? O Senhor sempre vai te dar uma oportunidade. Oportunidade de oração, de levantar nas madrugadas, né? E de vir na oração da madrugada, o Senhor vai sempre te dar uma oportunidade. Não adianta você dizer assim, Deus nunca, Deus sempre está dando oportunidade para todos. Levítico capítulo 19, versículo 24 diz assim, porém, no 4º ano, presta bem atenção, todo o seu fruto será santo, aleluia. Glória a Deus, essa palavra é para os irmãos aqui, amém, irmãos? São 11 anos, né, pastor? 11 anos de Aviva Center, aleluia. Olha só o que ele diz, será oferta de louvores ao Senhor, aleluia.
Então o que essa palavra quer dizer? Que você precisa consagrar a Deus tudo o que é primeiro na sua vida. Então quando você entrar no quarto ciclo, que é o ciclo da oportunidade, que é o ciclo que os irmãos estão aqui, o 11º ano é o ciclo da oportunidade. Então quantas oportunidades Deus tem dado à Igreja Viva Center aqui nesse lugar? Olha que oportunidade maravilhosa, né, irmãos? De construir um prédio novo, maior. Olha quantas oportunidades Deus tem dado para vocês. Vocês têm prosperado nesse lugar, amém? Ainda que estamos passando um tempo de pandemia, o pastor sempre conta as bênçãos lá para mim. Pastor, nós estamos crescendo, estamos avançando, estamos construindo. Olha que favor de Deus. Olha que oportunidade maravilhosa Deus tem dado para os irmãos aqui, amém, irmãos? Você consegue reconhecer isso? Agora sabe o que você faz? Você pega toda essa oportunidade, e aí você pega ela e dá oferta de louvores ao Senhor. Você pega o prédio e entrega no altar, e Senhor, entregamos como oferta de louvor e de adoração para o Senhor. Estamos consagrando ao Senhor tudo que é primeiro. Tudo que é primeiro lugar nós consagramos ao Senhor. Então é um ano de testes. O quarto ciclo é um ciclo de testes na nossa vida, porque você tem o fruto, mas não pode comer. Esses dias nós compramos lá um melão, lá em casa, e aí nós olhamos, o melão ainda não estava na hora de comer, mas nós estávamos com água na boca para comer do fruto. Mas tem coisa que não adianta você comer, senão você não vai saborear a doçura do fruto. Por isso a gente precisa entender a etapa que nós estamos vivendo. Então, se você está no empreendimento, não gaste tudo o que você conseguiu. Se você está num casamento, invista no seu casamento, invista no seu cônjuge, invista no seu estudo. Está na faculdade, está no quarto ano, não desista. Talvez você até pensou em trancar a faculdade, desistir da faculdade. Ei, falta pouco, aleluia. Não desista, o ciclo de Deus vai ser muito abençoado na sua vida. Então use a sabedoria. Diga, eu preciso usar a sabedoria. O quinto ciclo é o ciclo da definição. Eu chamo de ano da definição. Existe uma pesquisa que só com 5 anos, uma marca se torna conhecida. Somente com 5 anos. Então, muitas vezes, a pessoa lança uma marca e ela já quer competir, por exemplo, com a Nike. Já quer competir com a Nike. Ele começa uma indústria de calçados, né, e no 3º ano ele já quer competir. Calma. Fique tranquilo, depois de 5 anos a sua marca será reconhecida. Só trabalhe e confie no Senhor. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e no mais Ele fará. Então não crie expectativas erradas, porque senão você vai ter sérios problemas na sua vida. Então no 5º ano, no ano da definição, é um ano de perseverar. É um ano de perseverança, é um ano onde você vai ter muita vontade de desistir. Talvez você está entendendo isso que eu estou falando aqui agora para você. Ou talvez se você não chegou nesse 5º ano, quando você chegar, você vai ver, você vai dizer isso para mim. Mas nós não estamos aqui para baixar a guarda, amém, irmãos? Nós somos os mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então quando você entra no 5º ciclo, você precisa entender que o número 5 na Bíblia significa definição. Diga comigo, número 5 na Bíblia significa definição. Então, quando Deus traz esse ciclo na sua vida, seja em qualquer área que for, você precisa entender que Deus está definindo aquela etapa na sua vida. Olha só o que diz 2 Reis 13, 14 ao 19, diz assim: estando Eliseu padecendo da enfermidade que havia de morrer, Jeoás, rei de Israel, desceu para visitá-lo. Chorou sobre ele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então lhe disse Eliseu: toma um arco e flechas. Ele tomou um arco e flechas. Versículo 16. Disse ao rei de Israel:
retesa o arco, e ele o fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei, e disse: abre a janela para o oriente, e ele abriu. Disse mais Eliseu: atira, e ele atirou. Prosseguiu: flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca, até os consumir. Presta bem atenção, versículo 18. Disse ainda: toma as flechas. Ele as tomou. Então disse ao rei de Israel: atira contra a terra. E ele feriu 3 vezes. Quantas vezes ele feriu, irmãos? 3 vezes. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele, e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido. Então feriria os sírios até os consumir. Porém, agora só 3 vezes ferirá os sírios. Então, por que ele disse isso para o rei? Porque naquela época, uma aljava de flechas, ela tinha de 6 a 7 flechas. É aquela bolsa, né, onde guarda-se as flechas, e o guerreiro pega a flecha ali, né, e coloca no seu arco. Então foi dito para ele que ele tinha que fazer no mínimo 5. Mas ele fez quantas, irmãos? 3 vezes. Então ele não obteve o sucesso como deveria ter sido obtido. Então a gente precisa entender as etapas, os ciclos de Deus, como eles acontecem. Senão nós não vamos colher aquilo que foi prometido a nós. Nós precisamos entender, isso é a sabedoria de Deus na nossa vida, isso é a presença de Deus na sua vida. Então 5 significa definição, e é hora de definir o que é que você quer. O que é que você quer, para você não perder o que é que Deus pode te dar. Você precisa definir, o que é que você quer da sua vida? O que é que está acontecendo nas áreas da sua vida? Como está isso? Você consegue entender os ciclos de Deus? Aleluia, você pode dar um glória a Deus por isso? Fica tranquilo, está perto de acabar. O 6º ciclo é o ciclo da bênção tríplice. Aleluia, eu completei 41 anos, estou aqui nesse ciclo da bênção tríplice. Levíticos capítulo 25, versículo 20. A partir do versículo 18 diz assim: observai os meus estatutos, guardais os meus juízos e cumpri-os, assim habitareis seguros na terra. A terra dará o seu fruto, e comereis a fartar, e nela habitareis seguro. Se disserdes que comeremos no ano 7º, visto que não havemos de semear, nem colhemos na nossa messe, então eu vos darei a minha bênção no 6º ano, para que dê fruto por 3 anos próximos. Já aconteceu com você de você viver um ano onde você começa a colher tantas bênçãos na sua vida? Com quem já aconteceu isso? Você começa a colher tantas coisas, você diz assim: meu Deus, o que é que está acontecendo? Está acontecendo algo sobrenatural na minha vida. Então, Deus diz que se eles fossem perseverantes e fiéis no 6º ano, eles produziriam 3 vezes mais. Por isso nós precisamos entender os ciclos e não abandonar os ciclos de Deus nas nossas vidas. Então por isso nós devemos perseverar no 5º ano, para que nos apossemos das bênçãos de Deus no 6º ano. Então um ciclo está ligado ao outro, e você precisa entender isso. A bênção triplicada é quando ela chega 3 vezes mais na sua vida. É o ano onde você vai colher para o 6º, o 7º e o 8º ano, que é o primeiro ciclo, o primeiro ano do 2º ciclo. Então tem uma época em que parece que você não faz quase nada, mas as bênçãos são derramadas sobre a sua vida. Já aconteceu isso com você? Olha, o ano passado foi incrível, muitas coisas acontecendo, e olha as colheitas de Deus chegando lá em casa.
Aonde eu ia, chegava uma bênção tríplice na minha mão, nas mãos da minha esposa. E sabe o que eu fazia? Só glorificava ao Senhor, dizia: Senhor, nós estamos aqui nesse ano da bênção tríplice. Então quero dizer algo para você, e se isso está acontecendo na sua vida, continua recebendo. Talvez você diga assim: poxa, mas eu estou colhendo tanto e outras pessoas estão colhendo quase nada ou tão pouco. Ei, Deus está dando para você distribuir para os outros. Então não deixe de receber. Não sinta como se você, só eu que estou. Não, Deus está abençoando você para você abençoar outras pessoas. Então receba. Tem gente que fica bravo, sabia? Muitas vezes Deus dá em abundância, dá tanto dinheiro, tanta riqueza para ele. E muitas vezes um sobrinho, alguém vai lá e diz: olha, fulano, meu tio, eu gostaria de fazer uma faculdade, queria ver com o senhor aí se o senhor pode pagar minha faculdade. Aí tem gente que fala assim: olha, o pessoal acha que eu tenho cara de banco, tudo eles vêm pedir para mim. Ei, você tinha que agradecer a Deus, sabe por quê? Porque você tem para abençoar. Então quando você tem para abençoar, quando alguém te procura, você vai lá e abençoa, aleluia. Você tem que levantar a mão para o céu num tempo que estamos vivendo, e Deus tem derramado uma bênção tríplice na sua casa, na sua família, na sua empresa, no seu casamento, uma bênção poderosa, maravilhosa, portentosa, e você jamais deveria reclamar. Você deveria dizer: Senhor, que maravilha, pode continuar mandando, pode continuar mandando. E o sétimo ciclo onde Deus trabalha é o ciclo do descanso. É o ano do descanso, né? É o ano onde você trabalha menos e colhe-se igual, porque a bênção tríplice vai continuar. Então, você vai continuar colhendo o que você plantou nos anos anteriores. E aí, querido, Gênesis capítulo 2, versículo 2 diz assim: e havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. Sabe, o ano do descanso, o ciclo do descanso, é um ano, por exemplo, no ano do seu casamento, é um ano de você fazer aquela viagem. Aleluia! Você pode dar um glória a Deus aí, você que é casado? O sétimo ano, o ano do descanso, é o ano de você fazer aquela viagem, né? Com a sua esposa, com o seu esposo. É um ano de você desfrutar. É um ano de você desfrutar. Você precisa desfrutar. Muitas vezes chega o ciclo do descanso na vida da pessoa e a pessoa não quer descansar. É o tempo dela sair de férias. Trabalhou durante todo o ano e quando chega na hora dela tirar férias, ela não tira. Ou o esposo não tira. Os filhos estão lá esperando, estão até orando ao Senhor na oração da madrugada. Ô Senhor, toca no coração do meu pai para que esse ano ele saia de férias. Aí vende as férias. Ei, nem tudo é dinheiro. Sabia que tem muita gente vendendo férias e está enfadado? Está enfadado. Deus fala, ele não consegue mais ouvir. Não consegue viver um tempo abençoado no casamento, porque está sempre cansado. Trabalha muito. Quando chega à noite não consegue nem namorar com a esposa. Não consegue nem namorar com o esposo, não consegue nem dar atenção para os filhos, porque ele levou serviço para casa. Ei, entenda, quando chegar a época das férias, irmão, pega as suas férias, recebe o din-din na conta, coloca uma viagem de férias na agenda da sua família, isso é muito importante, para que vocês viajem de férias e desfrutem de um tempo de descanso e de refrigério. Isso é muito importante na vida. Eu acho que eu já até contei essa história aqui. Uma vez um grande homem de Deus estava fazendo 50 anos, né, bodas de ouro na presença de Deus, 50 anos de serviço ministerial. E aí ele tinha um pastor lá, um jovem auxiliar, estava sentado na frente dele, a igreja lotada. Naquela época não estávamos vivendo esse tempo de pandemia. E aquele pastor disse: olha, estou aqui 50 anos, ele já tinha muito mais de idade, né? Mas ele já tinha 50 anos ali no ministério, e ele disse: 50 anos eu nunca tirei férias. Aí foi aquela festa e tal, e bolo, e cantaram parabéns, né?
E aí quando terminou o culto, que o pastor desceu, e o pastor auxiliar falou para ele: pastor, agora chegou o ano do jubileu, 50 anos sem tirar férias, agora o senhor vai tirar um ano sabático, o senhor vai sair de férias com a sua família, e nós vamos ficar aqui. Sabe o que a família dele fez? Glória a Deus, aleluia! Irmão, 50 anos sem tirar férias, tem que glorificar mesmo, meia hora de glorificação ao Senhor. Chega um tempo que é tempo de descanso, o corpo também cansa, e você precisa muitas vezes descansar. Então nós precisamos entender o ciclo. Muitas pessoas entram num ciclo de desespero, de depressão física, nas emoções, muitas vezes porque não entendeu o ciclo do Senhor. É hora de descansar, mas ela não separa o descanso. É o dia de folga dela, mas ela não sai com a família para ir em algum lugar, para passear, para esparecer, né? Como dizem, o pessoal esparecer a cabeça. Ei, é um tempo de desfrute do Senhor. Há uma etapa preparada para todos nós, e você precisa entender. Há um tempo, em todas as áreas, no casamento, na profissão, na escola, há um momento de começar, mas há um momento de parar. Quando você pega o diploma, você tem que celebrar, é um tempo de descanso. Você terminou aquela faculdade, celebra, fica um tempo celebrando, mas depois você vai começar a pós. Tem gente que acabou de formar, e no outro dia ele já está estudando de novo, ele nem celebra, ele nem se alegra com a família, vai fazer um jantar para comemorar a sua formatura. Agora você se formou em medicina, engenharia, não sei qual área você se formou, celebre. É um tempo de descanso, depois você recomeça de novo. Então, está vindo o descanso, então você precisa desfrutar para a sua vida, nos negócios, nos relacionamentos, nos casamentos, no ministério. Sabe por quê? Porque você precisa descansar muito, mas muito mesmo. Por isso não se pode pular essa etapa, sabe por quê? Porque o 8º ano é o ano onde Deus vai requerer algo de você. O 8º ano é o primeiro ciclo do próximo ciclo de 7 anos. É diferente, não é como o primeiro ano do aprendizado. Você já está em um outro nível, você já passou durante o primeiro ciclo, você ganhou um pouco mais de experiência, de maturidade. Você está em um outro nível de conhecimento, você vai estar confiando muito mais em Deus, em tudo aquilo que Ele faz. Isso é importante você entender, sabe por quê? Eu vou ler aqui o Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículos 4, 5, e depois vou ler o 14. Olha aqui onde o Senhor faz a multiplicação dos pães e os peixes, né? Diz assim: mas os seus discípulos lhes responderam: de onde poderá alguém fartá-los desse pão nesse deserto? Tinha muita gente para ser alimentada. E versículo 5, e Jesus lhes perguntou: quantos pães tende? Responderam eles: 7. Então Jesus ali, ele termina o milagre, acontece uma grande multiplicação ali, e eles embarcam no barco novamente, e eles vão para outro lugar. E o interessante que diz o texto, que eles não levaram nenhum pão da multiplicação. Eles entraram nesse barco, olha só o que diz Marcos 8,14. Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães, e no barco não tinham consigo, senão um só, que já estava no barco. Aleluia, como Deus é tremendo. Irmãos, como Deus nos ensina algo maravilhoso. Jesus aqui, ele manda os discípulos, sabe o que isso aqui era uma ceia, ele manda os discípulos repartirem aquele pão entre si. Era uma ceia, um pedacinho para cada um. Alguns momentos, era momento de milagre, tinha pão para todo mundo, tinha fartura, mas eles entraram no barco e esqueceram de levar os pães, e quando chegou lá tinha um pão. O que Jesus deveria fazer? Jesus tem todo o poder, ele poderia ter chegado lá e agradecido novamente, né, pastor? Senhor, obrigado por esse pão multiplicado, um pão bengala para cada discípulo, né? Porque certamente eles deviam comer muito, e aí, mas só tinha um pãozinho, então foi uma ceia, um pedacinho para cada um.
Sabe o que Jesus estava querendo ensinar para os discípulos? Significa que no primeiro ano de um novo ciclo, nós temos que abrir mão de alguma coisa para que haja um novo ciclo de conhecimento, um novo ciclo de crescimento. É preciso haver uma disposição para semear, para talvez abrir mão de projetos pessoais e colocar todos eles no altar de Deus. É assim que acontece. Eu me lembro quando estava nesse ciclo, e o Senhor falou comigo através do pastor Domingos, e o pastor disse: nós precisamos de um pastor na igreja, e aí, está disponível? E eu tinha entrado, eu estava noivo, pronto para casar, entrei numa multinacional, estava ganhando bem, estava tudo certo, e agora eu precisava assumir o ministério, pastor. Então, aí é o que você faz, você deixa de viver o milagre das multiplicações dos pães, e o Senhor fala: olha, nós vamos repartir o pão agora, cada um pega um pedaço. Então é claro que eu disse sim, né? Jamais eu diria não para o ministério. Então começava-se um novo ciclo na minha vida, então começava-se um novo ciclo na vida dos discípulos ali, juntos do barco. Eles poderiam dizer: Jesus, para com isso, vai dividir um pão para todo mundo aqui, faz um milagre logo aí. Será que se você estivesse lá, você ia falar isso para ele? Será que a gente ia falar isso para ele? Mas os discípulos não falaram, e eles entenderam aquilo que o Senhor queria ensinar para eles. Eu quero dizer algo para você: se você está começando talvez um novo ciclo, você descansou muito, e agora você está no 8º ciclo, que é o primeiro ano do próximo ciclo na sua vida, então Deus vai requerer algo de você. Se prepare, Deus sempre faz isso, e vai depender de você a disposição de repartir esse pão ou não. Deus vai te dar tanto, e está no seu coração a disposição de repartir da presença de Deus, que tem sido abundante, transbordante na sua vida. Você vai ficar só para você, ou você vai estar disposto a repartir isso com todo mundo? Aonde você chegar, como isso vai acontecer na sua vida? E é disso que depende a sua bênção, é disso que depende os ciclos na sua vida. E concluindo essa palavra, se você não entender as mudanças de ciclo na sua vida, você vai viver uma vida confusa. Muitas vezes você vai estar lá no ano do aprendizado, mas querendo ser reconhecido. Ou muitas vezes você vai estar no ano do reconhecimento, mas vai estar querendo entrar no ano do descanso. Não, tudo tem a sua etapa, tudo tem a sua hora, para chegar a sua hora, o seu momento certo. Por exemplo, você já viu algum jovem dizendo para o pai: olha pai, eu vim trazer aqui a promoção que está tendo lá no supermercado tal, vamos lá comprar alguma coisa. Você já viu algum adolescente fazer isso? Não, ele vai levar um encarte daquele tênis Nike top que ele achou de quase R$1.000. Ele vai chegar com aquele encarte para você e dizer: pai, olha esse tênis que saiu agora, massa demais. Em outras palavras, está dizendo: pai, me abençoa aí. Quando a minha filha quer ser abençoada, ela chega perto assim, ela fala: pai, se eu fosse escolher alguma coisa para levar, eu escolhi aquilo ali. Eles são muito bons nisso, por quê? É o ciclo que eles estão vivendo. Por exemplo, alguém que está noivo, ele fica mostrando em outros encartes de solteiro. Não, quem está noivo, ele está olhando toda hora o site da onde? Casas Bahia, né, pastor? Está olhando o site do Ponto Frio, pastor Eliel. Ele quer saber quanto que está custando a geladeira, que ele tem que comprar uma geladeira, um sofá, ele tem que fazer a lista de casamento. Ele está num novo ciclo, e quando você casa, um novo ciclo começa, né? Por isso você vai jogar talvez menos futebol, e vai passar mais tempo com a esposa. Aleluia! Talvez os homens não vão gostar disso, né? Mas é assim que acontece, porque agora você vai se dedicar muito mais tempo para o seu casamento. Então existem ciclos que nós não podemos ultrapassá-lo, nós precisamos vivê-lo. Sabe quando Deus está mandando aquele avivamento, aquela coisa gloriosa acontecendo, você chega no culto, e aquele louvor fluindo, aquela presença de Deus gostosa, e você precisa se envolver naquele ciclo.
para que você seja tomado pela glória de Deus, para que você tenha experiências lindas e poderosas. Irmãos, quando eu entro num ambiente de glória desse aqui, eu já entro no ambiente. Eu já entro nesse ciclo, eu não fico olhando no relógio, olhando para cima, vendo o que está acontecendo do lado, não, eu entro na presença de Deus, eu quero nadar no Espírito. Então nós precisamos entender os ciclos de Deus na nossa vida. Então cada ano, Deus tem uma bênção para você, Deus tem um ciclo, uma etapa para se cumprir, mas Ele espera algo de você. Ele espera que você entenda esse ciclo, porque o reino não é só receber, mas é dar. Então não é só receber as bênçãos de Deus, não é só receber os ciclos de Deus, mas Deus quer saber a sua resposta em relação ao ciclo. Deus quer saber a sua resposta em relação ao ciclo. Ei, Deus está falando com você hoje, Deus quer saber a sua resposta em relação aos ciclos que Ele está trabalhando na sua vida. Qual é a sua resposta para Ele? Qual é a sua resposta? Eu vou te deixar 4 conselhos. Primeiro, não viva sem estabelecer marcos na sua vida, datas. Não viva sem estabelecer marcos. Perceba qual marco que você está vivendo agora. Certamente você já anotou aí. Segundo, conclua ciclos, não pare no meio do processo. Começou uma faculdade, termina. Vai até o final. Terceiro, espere o tempo certo da colheita na sua vida, para você não ficar frustrado com a colheita do outro. Fique tranquilo, todos vão colher no seu tempo, amém? E um outro conselho, tem ciclos que são pausados até que você recomece e aprenda. Deus é tão maravilhoso, que Ele dá oportunidade para você recomeçar de novo. Irmãos, isso é lindo demais, é ou não é, irmãos? Você vai lá e não consegue aprender, talvez pelas suas limitações, mas Deus vai lá e fala para você: filho, filha, vamos recomeçar de novo, eu estou te dando uma nova oportunidade. Esse é o nosso Deus, um Deus que sempre nos dá oportunidade para recomeçar. E outro conselho que eu vou deixar para você: quando muda os ciclos, muda-se amigos, muda relacionamentos, muda posição, muda locais que você vai frequentar, muda até mesmo as suas postagens nas redes sociais. Elas vão mudar, porque tudo muda, a vida é um grande ciclo. Sabe por quê? O apóstolo Paulo diz em Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14, diz assim: irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Ei, prossiga para o algo, prossiga para as próximas etapas. Ei, cada ano uma etapa na sua vida. É ano de crescimento, é ano de aprendizado, é ano de reconhecimento, é o ano do descanso, é o ano do recomeço. Você precisa viver esses ciclos. Quando você vive esses ciclos, você se torna uma pessoa diferente. As pessoas começam a olhar para você, e elas começam a ver você, elas começam a dizer: você está diferente, tem algo diferente acontecendo na sua vida. Aí você vai dizer assim: glória a Deus, eu entendi o momento que Deus está trabalhando na minha vida, eu entendi o ciclo de Deus na minha vida, e eu entrei nele, por isso estou alçando voos altos na presença dEle. Aleluia, glória a Deus. Eu quero convidar você para orar nesse momento, meu irmão, para se colocar em pé, em nome de Jesus. Aleluia, bendito seja Deus, santo, santo, santo é o nome do Senhor. Aleluia. Os ciclos estão acontecendo, pastor, mas nós estamos em uma pandemia, parece que tudo parou. Mas o reino de Deus não para, os ciclos continuam acontecendo na sua vida, as misericórdias do Senhor continuam acontecendo na sua vida, e você precisa entender os processos. Talvez tenha pessoas aqui nesse dia, que precisam entregar a vida para Jesus. Pastor, eu nunca fiz isso, e se você gostaria de fazer isso hoje, você pode sair do seu lugar, ou você pode levantar a sua mão onde você estiver.
como sinal dizendo assim: olha, eu entrego a minha vida para Jesus. Talvez você até continuou bem, estava indo tudo bem com você. Um dia você se afastou da presença do Senhor, mas o Senhor quer te dar uma oportunidade hoje para você recomeçar. Para você recomeçar naquele ciclo que você parou. Talvez você está longe da presença de Deus e hoje precisa reconciliar. Se você estiver aí, sai do seu lugar, vem aqui na frente. Eu quero orar com você. Você que quer reconciliar e que quer entregar a sua vida para Jesus. Tem alguém em nosso meio? Se tiver, levanta a sua mão bem alto, sai do seu lugar. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Tem uma segunda pessoa que quer entregar a sua vida para Cristo? Aleluia. Aleluia, o Senhor está falando com você. Ouça aquilo que Deus está falando. Oh Espírito de Deus, Espírito de Deus. Quando ouvires a voz do Senhor, não endureça o seu coração. O Senhor está falando com você. Hoje é momento de retornar para a minha casa. É momento de recomeçar o ciclo que foi pausado na sua vida. O Senhor está falando com você nessa hora. Aleluia, eu quero convidar você que ergueu a sua mão entregando a vida para Jesus. Se você puder vir aqui à frente, eu quero orar com você. Por favor, vem aqui. Se tiver mais alguém, vem aqui, eu quero orar com você nessa hora. Deus está fazendo uma coisa linda, maravilhosa neste momento. Aleluia. Bendito seja o teu nome, Senhor. Mereço tua misericórdia, mas tu vieste. Ele veio. De longe eu escutei sua voz, chamando o meu nome. Ele está chamando o seu nome. Deixou tudo que tinha para perdoar o mundo pecador. Meu Salvador, meu Quero convidar você para meditar nessa palavra agora que você ouviu. Você vai apenas ouvir aquilo que Deus está falando com você agora. Só medite agora e contemple na presença do Senhor.
adorando, continue celebrando o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia. Aqui estão essas pessoas que entregaram a vida para Jesus e que estão reconciliando com Ele. Levante as suas mãos para abençoar a vida dessas pessoas. Pai, em nome de Jesus, aqui estão as tuas filhas, aqui está o teu filho, Senhor, na tua presença, no altar, Senhor. Por isso eu te peço nessa noite, que essa palavra, como foi ministrada, seja testificada no coração de cada um deles, e que aquele ciclo que foi pausado recomece na vida deles, e agora recomece com grande júbilo, com grande vitória, com grande alegria. Meu Deus, em nome de Jesus, prospera, derrama da tua graça, do teu avivamento. Deus, em nome de Jesus, que eles sejam pessoas que tenham um coração ensinável. Oh Deus, em nome de Jesus Cristo, eu profetizo que eles serão servidores no teu átrio, servidores da tua presença. Eles trabalharão fortemente no teu reino. Eu profetizo em nome de Jesus que o ciclo do reconhecimento venha sobre a vida deles. O ano da oportunidade, o ano da definição venha sobre a vida deles. O ano da bênção tríplice, o ano do descanso e o ano do sacrifício. Que todos esses ciclos na vida deles sejam poderosos, sejam gloriosos, cheios da presença de Deus, em nome de Jesus Cristo. Toda a igreja ore comigo em voz alta, diga assim: em nome de Jesus, nós abençoamos os nossos irmãos que estão entregando a vida para Jesus e reconciliando com eles hoje. E você vai dar uma salva de palmas para o Senhor, e você vai glorificar o nome dEle pela vida de cada um desses irmãos que estão aqui na frente. Oh, bendito seja o Senhor. Bendito seja o Senhor, Pai. Aleluia, 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 aleluia. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Quero convidar você que veio aqui à frente a fazer uma oração comigo, amém? Feche os seus olhos, põe a mão sobre o coração de vocês e diga assim: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor. Escreve o meu nome no livro da vida e me receba na tua casa. Eu peço perdão por todos os meus pecados e que de agora em diante servirei ao Senhor em todos os ciclos que o Senhor liberar e autorizar sobre a minha vida, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus, amém. Eu não sei se a família de vocês é grande, mas quando vocês entregam a vida para Jesus e reconciliam, a família aumenta. Eu gostaria que vocês olhassem para trás. Essa é mais um povo de Deus na sua família, amém? É o povo de Deus. Pode olhar para lá, pode olhar para trás, vocês. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos à família Aviva Center, a igreja do avivamento. Aleluia. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos? Os irmãos podem voltar para os seus lugares. Você pode se assentar nesse momento. E eu quero agradecer esse momento precioso da ministração da palavra de Deus, agradecer aos irmãos. Saiba de uma coisa, estamos sempre orando por vocês na madrugada, amém? Estamos sempre orando pela igreja Aviva Center. Grandes coisas, grandes ciclos poderosos ainda vão acontecer nesse lugar, amém? Você vai ver com os seus olhos, pela fé, no nome de Jesus. Deus te abençoe. Pastor. Glória a Deus. Aleluia.